Porque as pessoas, elas pensam que a gente, teólogo reformado, a gente é como se fosse os adventistas quando fala de Ellen Goldwhite. Nós não temos nada a ver, entendeu? Com uma coisa com outra. Temos uma admiração pelo grande teólogo de Genebra, né? Assim como por Lutero e tantos outros, mas não passa disso. Tá? Admiração pelo que eles fizeram, pelo legado que eles deixaram. Agora, a gente fica muito triste de ver esses espantalhos levantados aí pelos arminianos, né? Dentre eles, dizer que foi o próprio João Calvino que matou Miguel de Serveto e não o governo de Genebra, do qual fazia parte naquele período os libertinos, que eram pessoas contra, inclusive, as decisões de João Calvino. Tá? Então, quando você vê, por exemplo, declarações dos próprios livros arminianos falando sobre quem era Miguel de Serveto, olha só, eles chegam a declarar que ele era o maior herege que existia no seu tempo. Patrick Collison classifica Serveto como o maior heresiasca da sua época. Né? Olha só, sendo homem de opiniões cléticas. Observe ainda que suas obras eram marcadas pela provocação e a sua volta a Genebra era um gesto insano e um verdadeiro desafio. Né? Era um desafio estimular, e também ele queria estimular a oposição a João Calvino. Então, quando você pega essas obras arminianas, a pessoa pode falar, não, mas você está fazendo recorte aí. Recorte. Você está pegando o que te interessa. Essa parte aqui, por exemplo, você não está pegando, né? A parte que diz na página 91, dizendo o seguinte: Servetus acaba de me remeter, juntamente com a sua carta, um longo volume de seus delírios. Ou seja, João Calvino mandou cartas, e nessas cartas foi junto às institutas para ele dar uma lida, né, nas institutas teológicas. E Serveto, ele fez várias anotações daquilo que ele não concordava, mas de uma maneira áspera, de uma maneira, né, que deixava qualquer um nervoso, né, chamando João Calvino de blasfemador, etc. e tal. E ele trouxe de volta o volume, mandou de volta o volume para João Calvino, e João Calvino disse que ele sentiu os seus delírios. E se eu consentir que ele viria por aqui, eu tenho certeza que se ele vier e eu tiver autoridade em algum ponto, não permitirei que ele saia vivo daqui. Tá vendo aí, ó? Ditador de Genebra. Olha lá, eu não permitirei que ele saia vivo daqui. Você pula essa parte, você mostrou só os slides que interessavam, né? Não, mas o detalhe é que João Calvino havia alertado Miguel de Servetos para que ele não viesse à cidade. Ela alertou ele, falou, não venha para cá. Porque se você vier para cá, você vai morrer. Nós temos nesse período um governo libertino aqui, que não tem um controle sobre eles, tá? Eles não obedecem nem a minha voz, tá? As minhas ideias, aquilo que eu mando é ignorado. Se você vier para cá, você é um homem perseguido pela Igreja Católica, os caras querem te mandar para fogueira, e se você vier para cá, você vai morrer. Então, ele alertou, né? Ele alertou Miguel de Serveto, mas ele tentou a sorte, testou o sistema. Né? E nós vemos aqui nesta obra arminiana dizendo que Calvino foi visitá-lo quando ele estava preso lá. Certo? Calvino foi visitá-lo na página 92. Serveto pediu-lhe perdão pelas agressões, porque foram muitas, né? Agressões pessoais, mas manteve as suas convicções. Ou seja, certamente João Calvino orientou Serveto para que abandonasse as suas heresias, como, por exemplo, amaldiçoar a doutrina bíblica da Trindade, o Deus Trino. Mas ele acabou não abandonando as suas convicções. E, infelizmente, né, mesmo que João Calvino não tinha poder sobre a vida e a morte dele, pediu para o parlamento ali daquela época, né, o consistório lá, pediu lá para eles, olha, é o seguinte, vocês têm como
poxa, se vocês vão matar ele mesmo, então faz o seguinte, decapita, né, em vez de morrer queimado. Mas eles, como eram sempre do contra, naquele momento, aquele governo libertino, ele não queria ouvir em hipótese nenhuma João Calvino. Então, de pirraça, eles mandaram para a fogueira. Você entendeu? Agora, é lógico, né, pessoal? Isso aqui está nos livros aqui, ó. A pessoa precisa ler e entender, né, o que ele está lendo, né? E não ficar fazendo cortes. Porque quando você pega livros como esse aqui que eu vou mostrar para vocês, nesse slide, dá uma olhada nesse livro aí, Apologia, feito por uma pessoa que nem teóloga ela é, tá? Mas ela diz o seguinte, Elaine Sartorelli, sobre Miguel Serveto, ele fora um apreciador da teologia, onde posteriormente desenvolveu uma cristologia não trinitariana, condenado por católicos e protestantes. Ele foi preso em Genebra e queimado na fogueira como herege por ordem do Conselho de Genebra, sob a influência de algumas cidades vizinhas, onde que mais se destacava era Berna. Miguel Serveto fora denunciado por John Calvino, mas este mesmo não participara da escolha e da aplicação direta de sua pena, pois esta era uma escolha exclusiva do conselho da cidade. Olha que interessante, nós estamos ouvindo então as palavras de uma pessoa que não é calvinista. Então, quando você começa a ter uma ideia maior da história, você começa a entender o ponto jurídico das questões, tá bom? Mas eu volto a dizer novamente, tudo isso para os teólogos reformados não importa. Suponhamos que John Calvino tivesse sido verdadeiramente um tirano, né? Se essa história fosse verdadeira, que ele comandou Genebra com mãos de ferro, certo? E as pessoas iam para a fogueira e ele tivesse matado centenas, lá o desenho. Para nós isso não importa. Nós não temos nada a ver com John Calvino. Nós temos a ver com o nosso compromisso com as Escrituras. É com as Escrituras que nós devemos ter o compromisso, porque é nelas que contém a vida eterna. Não a idolatria à Bíblia. Nós servimos o Deus da Bíblia, mas através dos seus mandamentos, dos seus ensinamentos, aqui deve ser o nosso compromisso. Nosso compromisso não é com Armínio, nosso compromisso não é com Wesley, nosso compromisso não é com Lutero, nosso compromisso é com as Escrituras. Então, quando nós vemos, por exemplo, no minuto 10 e 18, né, o senhor Josuka dizendo que é a vontade de Deus que você peque, mas onde está escrito que Deus tem vontade de ir no pecado, ou que alguma criatura peque? Onde está no texto bíblico? Pois eu não acho texto bíblico para isso. Você não vai achar mesmo, querido, porque nem a teologia reformada, nem os livros reformados, tá? Que você não lê, que se você lesse, você perceberia o que é teologia reformada. Você cai no mesmo erro de Temi Lima, você cai no mesmo erro de Ezequiel Gomes, você cai no mesmo erro de Elias Soares, você cai no mesmo erro desse pessoal que luta dia e noite contra a teologia reformada, mas nunca leram de fato livros inteiros sobre a teologia reformada. Entendeu? Aí ficam fazendo esses espantalhos. E você, essa afirmativa que você está fazendo, é outro espantalho. Agora, vai me dizer uma coisa sobre a questão da verdade. Quando você lê Romanos capítulo 9, você não consegue ver o que a Bíblia diz? Olha, sabe qual é o problema dos arminianos? É não tirar o óculos do arminianismo. E você lê a Bíblia, se empanturra de tanto livro de teologia arminiana, que não consegue ler a Bíblia sem os óculos do arminianismo. Certo? Agora, quando nós começamos a ler Romanos 9, meu querido, é a criptonita para os arminianos. Eles tentam distorcer os textos de Romanos 9, dizer que não é bem aquilo que está dizendo o texto. São feitos os maiores marabalismos possíveis. Agora, antes de John Calvino, Paulo, em Romanos capítulo 9,
quando ele fala da eleição de Jacó e a preterição ou a rejeição de Esaú, vemos o quê? O texto inspirado falando. Paulo está explicando. Antes que os gêmeos viessem a fazer o bem ou o mal, ou praticar o mal, antes deles obedecerem ou desobedecerem a Deus, né, havia estabelecido o quê? Deus o seu propósito. Não precisamos de John Calvino para estabelecer isso. Paulo, em Romanos 9, é que responde essa questão. Calvino concorda com Paulo e eu concordo com Paulo. Concordo com o que a Bíblia diz. Simples assim. Nenhuma dificuldade. Agora, quando os arminianos olham para as Escrituras, parecem que eles não conseguem tirar os óculos da sua teologia arminiana. Né? No Antigo Testamento, nós já tínhamos a eleição. Né? Por acaso, Deus não deixou milhões e milhões de pessoas na escuridão e quem morria não ia para o reino de Deus? Só aquela pessoa que estava cumprindo os rituais judaicos. E o que acontecia com essas pessoas que morriam aos milhares? Deus deixou elas na escuridão. Eram povos pagãos. Deus escolheu Israel, mas não escolheu as nações vizinhas. Aí você vai dizer que Deus é injusto. Deus é injusto. Você leu lá, Josuca, Romanos capítulo 11, mas você não percebeu nada não? Quando a palavra de Deus fala num todo, você começa a ler Romanos 8, Romanos 9, Romanos 10, Romanos 11. Você não percebeu nada não? Você não conseguiu ver a doutrina bíblica da eleição? O que diz Romanos capítulo 11, verso 6? Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Se, porém, é pelas obras, já não é mais graça. De outra maneira, a obra já não é obra. Então, a salvação é por obras ou pela graça exclusiva de Deus? Isso aqui é uma bomba, né? O que aconteceu quando a gente vê lá Sodoma e Gomorra? O que a gente vê com aqueles povos pagãos que morreram, né, no paganismo? Os assírios, os babilônios. Tinha criança lá também? Tinha criança. Tinha jovem? Tinha jovem. E morreram como? Sem conhecer o Deus Todo-Poderoso. E onde está a graça de Deus? Deus não pode, Ele não pode fazer isso. Ele não pode deixar aqueles povos no paganismo. Sabe, a gente come aí, então, as bolotas de David Hunt, de outros teólogos aí, que afirmam que no Antigo Testamento não existia eleição. Você pega Isaías 49:1, o que está escrito lá? Você pega Jeremias capítulo 1, de verso 1 ao 5, o que está escrito lá? Deus escolhe ou não desde o ventre? Sabe? É complicado. Muito complicado. Então, sabe, quando essas pessoas em seus canais, eles acham que por ler algum livro aí, né, anticalvinista, e que nós temos alguma coisa a ver com os erros de Calvino, de Lutero, certo? Dos reformadores, nós não temos nada a ver com o erro deles. Não fui eu que errei, tá? Foi eles que erraram. E outra coisa, a palavra de Deus para nós, como eu já disse, é importante. O que as Escrituras dizem, não é o que João Calvino disse, o que as confissões dizem. Todos eles têm a sua importância, mas nenhuma dessa importância das palavras de Calvino, de Lutero, das confissões, tem maior importância do que a palavra de Deus. Então, a Reforma Protestante imaginária da sua época, traz aqui informações de que João Calvino havia alertado Miguel de Serveto por cartas que não viesse a Genebra, porque se ele viesse a Genebra ele ia morrer
Simples assim. Porque Calvino sabia também que havia os governantes que estavam naquele período em Genebra eram governantes libertinos, tá? E esses libertinos não apoiavam o pastorado de João Calvino na cidade. Eles queriam o quê? Trazer à cidade os maiores tipos e variados tipos de pecados, mas, né, João Calvino alertou, está aqui, ó, na página 90, 91, 92, que eles trocaram cartas, tá? Os dois, João Calvino e Miguel de Servet, trocaram cartas, tá? Tem uma passagem aqui que depois que Calvino escreveu as suas Institutas, página 91, Serveto, com 35 anos, começou a trocar cartas com o reformador, criticando as suas opiniões. Numa carta a Farel, Calvino disse: Servetus acaba de me remeter, juntamente com a sua carta, um longo volume de seus delírios. Se eu consentir, ele virá para aqui, mas não darei a minha palavra. Pois se vier, e se a minha autoridade tem algum valor, não permitirei que ele saia vivo. Ah, mas que crueldade, né? Que crueldade. Tá, mas ele já tinha avisado antes que se ele viesse à cidade, ele iria morrer. Porque ali havia um governo que nem obedecia João Calvino, tá? Eles não queriam nem saber o que João Calvino pensava. E ele, mesmo assim, Miguel de Serveto, foi para a cidade, tá? E depois de um encontro entre os dois, Calvino e Serveto, na prisão, Calvino foi visitá-lo, Serveto pediu-lhe perdão pelas agressões pessoais, que foram muitas, mas manteve as suas convicções, ou seja, não abandonou a questão da Trindade, continuou acreditando que a doutrina bíblica da Trindade era um monstro de 3 cabeças. Ele não abandonou as suas convicções heréticas. Ok? Por mais que Calvino orientasse ele a abandonar, ele não quis abandonar. Tá? Então, acabou que ele foi para a fogueira, mas ele era considerado, ele foi pela fogueira pelo governo de Genebra, é bom bem frisar isso, tá? E não propriamente a pessoa de Calvino. Tá? E o que acontece é o seguinte: esse é um episódio triste, né? Triste porque mesmo ele não tem, João Calvino não foi a pessoa direta que mandou matar Miguel de Serveto, ele testemunhou contra Miguel de Serveto. E isso, né, meus queridos? Isso aí, pronto, né? É a cereja do bolo, né? Porque eles acham que eles não cometem erros, né, nos seus ministérios, nas suas atitudes, né? Essas pessoas que gostam de acusar os reformadores dos seus erros, é evidente que ele errou, por testemunhar contra Miguel de Serveto. Ele não deveria testemunhar coisa nenhuma, ele deveria deixar o governo lá de Genebra decidir totalmente, mas ele testemunhou contra Miguel de Serveto. Mas o que acontece? As pessoas que são contra a teologia da reformada acham que por esse episódio nós vamos deixar de ser teólogos reformados, porque por causa de um erro lá de João Calvino, né, problema de João Calvino. Eu não tenho nada a ver com isso.